Se nós não derrubarmos esse veto aqui hoje, os municípios vão ter um prejuízo de 6 bilhões por ano. Não é verdade que esse governo de Michel Temer ainda tem a chamada governabilidade. Se não votarmos esse PLP, o que é que vai acontecer? Na próxima semana entra Pernambuco, depois Goiás, depois o Ceará. O Supremo vai votar a ADIM e vai declarar que esses incentivos foram dados, precisam ser imediatamente revistos e, portanto, as empresas vão abandonar os estados. Quem mais concedeu exatamente foram os estados mais excluídos, foram os estados mais discriminados da Federação Brasileira. E onde estão esses estados? Exatamente na região Nordeste. Em sessão do Congresso Nacional, senadores e deputados derrubaram um dispositivo vetado pelo presidente Temer sobre a cobrança do ISS. Com a derrubada do veto, a cobrança do imposto será feita no município dos clientes de cartões de crédito e débito, e não mais na cidade da empresa que presta os serviços. A mudança era uma antiga reivindicação de prefeitos. O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, anunciou em plenário que a derrubada do veto contava com o aval do Palácio do Planalto. O deputado Rodrigo Maia, o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira e outras lideranças conversaram com o governo e com o presidente da República, que anuiu para que houvesse a reversão do veto feito pelo presidente. Como não há nenhuma fórmula de fazer essa reversão, a não ser pelos votos dos senhores, portanto, a base e o entendimento feito com o governo na tarde de hoje, inclusive com várias reuniões e conversa com o presidente da República e com o presidente dessa casa e com várias lideranças, está, portanto, liberado para que a base faça a reversão desse veto, popularmente chamado derrubada do veto, para que todos os municípios brasileiros possam efetivamente participar daquilo que é praticado no seu próprio município. Se nós não derrubarmos esse veto aqui hoje, os municípios vão ter um prejuízo de 6 bilhões por ano. 6 bilhões por ano. Ao derrubarmos esse veto aqui hoje, esses 6 bilhões serão redistribuídos para os municípios brasileiros. Só a Bahia terá direito e tem direito a mais de 200 milhões de reais. É uma pauta municipalista. O PMDB sempre teve como característica a defesa do municipalismo e nesse diálogo com o presidente da República mostramos que a derrubada desse veto não mexe em nada na União. Pelo contrário, vai beneficiar mais de 5.500 municípios, porque muda a cobrança do ISS, ao invés na base da empresa de cartão de crédito, para onde a população gasta o seu dinheiro fazendo justiça com a população que mora no município e com os municípios que passam por imensa dificuldade. O Congresso Nacional está votando que, por exemplo, existe aqui o veto 52 de interesse de todas as prefeituras do município, por isso que a gente está votando. Não é verdade que esse governo de Michel Temer ainda tem a chamada governabilidade. Após a votação que derrubou o veto presidencial, o PDT avisou que entraria em obstrução.
e foi seguido por outros partidos oposicionistas. Nós, da oposição, tínhamos acordado em votar apenas o veto 52 e entraríamos em obstrução após análise desse veto. Pergunto a Vossa Excelência, mesmo com o plenário claramente esvaziado, se Vossa Excelência ainda vai colocar em pauta hoje, porque evidentemente terão que ser apreciados todos os destaques, por economia processual, porque certamente a sessão vai cair, porque a oposição, a partir de agora, entra em obstrução. O plenário da Câmara aprovou o projeto que convalida isenções concedidas no âmbito da guerra fiscal entre os estados. Na prática, é a legalização dos incentivos fiscais para atrair empresas e, assim, gerar empregos. Apesar da disposição de deputados, tanto da base quanto da oposição, de aprovar o substitutivo do relator, a proposta provocou polêmica. Uma matéria que estamos há décadas discutindo a apreciação da mesma, que ela é de tão importância para todos os estados, os 26 estados do Distrito Federal, porque envolve investimentos, indústrias, desenvolvimento e milhões de empregos por todo o Brasil. É por isso que delongamos aqui no diálogo, para que pudéssemos ter aqui com a clareza e com a importância de que esse projeto de lei, em um momento de crise econômica e social, que traz, pela insegurança dessas legislações estaduais, que concederam incentivos para que indústrias, para que atividades econômicas instalassem em estados de todas as regiões do país e especialmente a descentralização que ocorreu no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, ocasionando a mudança de brasileiros que iam geralmente buscar empregos no Sudeste, estados como São Paulo, a título de exemplo, e que hoje migram de uma forma antagônica, buscam empregos em indústrias no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste do Brasil. O pessoal vai votar não a esse projeto, não. Bancada não. Por quê? Isso aqui, na verdade, é uma contra-reforma tributária, que é aquilo que a gente devia buscar. Justiça fiscal e fim da guerra fiscal. Aqui prorroga a guerra fiscal por mais 15 anos, simplesmente. E olha, isso aqui vai se tornar a farra do boi, porque tem governadores que estão pressionando, não tem nenhuma discussão séria sobre reforma tributária. Inclusive, quero me referir ao artigo 9º, senhor presidente, que modifica o artigo 30, que modifica o artigo 9º, que vai isentar empresas de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, nossos municipalistas votaram contra o FPM, porque se você isenta o imposto de renda, você está trabalhando contra os municípios. Não era isso que nós estávamos votando aqui hoje? Todo mundo era municipalista? Agora ninguém é mais municipalista. É evidente que a solução para a crise federativa, evidentemente, no que tange à política de desenvolvimento regional, é a reforma tributária. É evidente, deputado Adalto Faria de Sá, que essa não tem outra saída, deputado Ivan. Não tem. Porém, eu vou dar o exemplo do meu estado. Se não votarmos esse PLP, o que é que vai acontecer? Na próxima semana entra Pernambuco, depois Goiás, depois o Ceará. O Supremo vai votar a ADIM e vai declarar que esses incentivos foram dados, precisam ser imediatamente revistos e, portanto, as empresas vão abandonar os estados. Quem é que vai segurar os empregos nesse estado? É claro que essa política, deputados e deputadas, de guerra fiscal que foi feita há mais de 15 anos, evidentemente que está errada. Nós não podemos mais conviver. Mas nós vamos prejudicar os estados, nós vamos prejudicar os estados do Nordeste. Nós temos que ter no mínimo sensibilidade com a crise que nós estamos. Cruza-se os braços, não se vota nada. Terça ou quarta-feira, presidente, eu elogio a posição de Vossa Excelência, o Supremo vai lá e caneta. Aí vai, primeiro que entra na morte, Pernambuco, depois Goiás, depois o Ceará, e nós vamos ouvir a Bahia, nós vamos ficar silentes a isso, não. Acho que nesta matéria nós temos que ter uma dose grande de responsabilidade. Quem mais concedeu exatamente foram os estados mais excluídos.
foram os estados mais discriminados da Federação Brasileira. E onde estão esses estados? Exatamente na região Nordeste. Exatamente na região Nordeste. Então é discriminação na renegociação das dívidas dos municípios, é discriminação na renegociação das dívidas dos estados, é discriminação, evidentemente, da manutenção desses incentivos. Eu sei que tem que ser convalidado, que já há decisão do Supremo, mas poderia ser como foi aprovado no Senado. E eu, apesar do acordo aqui, eu fico ainda na esperança que o Senado não ratifique a decisão da Câmara e mantenha a decisão aprovada na primeira votação lá no Senado, porque é a votação que satisfaz os estados nordestinos. Os estados estão devendo mais de 100 bilhões de crédito para as empresas exportadoras, destruiu o setor exportador brasileiro, que está salvando ainda um pouco a economia brasileira. Não deu para pôr no projeto, porque os governadores ficaram enlouquecidos. Mas é bom dizer que quando se trata de resolver o problema, estamos resolvendo. Mas quando se trata de pagar o que o governo deve, é preciso ter uma regra. Eu quero o compromisso de não vetar esse artigo, o artigo 30, não, é o outro. A Receita Federal está autuando os valores do incentivo fiscal em 45%. Se o governo vetar isso, o governo federal está tirando 45% do incentivo dado nos últimos 5 anos. É justo? Pondo imposto de renda PIS/COFINS? É uma ação danosa, criminosa contra a economia brasileira. Se nós estamos convalidando, esse artigo não pode ser vetado. O plenário também votou uma mudança constitucional para permitir a realização de vaquejadas no país e descaracterizar a atividade como prática cruel aos animais. A proposta foi aprovada em segundo turno por ampla maioria de votos. Por uma manifestação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo se reúne e vota no pleno esta matéria. Ou seja, ela já deu pela inconstitucionalidade. O que faz o Congresso Nacional? Busca uma fórmula de inibir uma votação do Supremo. Imaginem, senhores, se o Supremo amanhã condena ou absolve alguém, nós aqui poderíamos, através de uma PEC, inverter este julgamento de favorável ou contrário. Não é função nossa. A função nossa é elaborar leis. A função nossa é, na verdade, gerar novos artigos da nossa Constituição, o que é permitido, embora nós tivéssemos uma Constituinte de 1988 que estabeleceu regras muito claras. Eu não tenho dúvidas de que esta matéria irá suscitar uma ação direta de inconstitucionalidade por alguém da nossa sociedade. A PEC e o esporte que mostrou para o Brasil a dimensão da vaquejada, a movimentação da ABVAC. Como diria Luiz Gonzaga, e aí falo para os meus irmãos, meus conterrâneos, assim como eu, vaqueiros, vai, boiadeiro, que a noite já vem. Guarda teu gado e vai para junto do teu bem, que a vaquejada a partir de hoje é constitucionalizada, é do Nordeste, é do Brasil. Eu quero de início prestar minha solidariedade ao povo nordestino, o povo de Alagoas e principalmente o povo pernambucano, de maneira especial a população do Agreste e a população da Zona da Mata, onde ali dei meus primeiros passos na vida pública. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Foi praticado contra 10 trabalhadores, uma mulher e 9 homens no município de Pau d'Arco, por conta de uma ação de reintegração. Sem discutir qual era a circunstância de cada um, ou se tinham pessoas com mandado de segurança ou de reintegração de posse, nós não podemos admitir que em pleno século XXI, no estado com quase 1.300.000 quilômetros quadrados de extensão, ainda haja mortes por conflito de terra. Isto é uma insanidade.